Eu sei que muita gente achou que o Vina ou o Vinícius foi o melhor em campo. Entendo, jogou bem mesmo, jogou bem, não tô falando que ele jogou mal, mas ao meu ver, me perdoe a redundância, mas o melhor em campo para mim chama-se Jair. O Jair é o dono das ações do meio-campo do Atlético, defensiva e ofensivamente. É impressionante o bote certo que esse rapaz dá, a fase que esse rapaz tá. A confiança que ele tá. Né? Confiança é absurda, Panzi. Ele não erra passe, ele não erra desarme, carrega ele não a bola. erra bote, ele carrega a bola num meio-campo tão congestionado, ele tem visão, passadas largas. O Jair, pra mim, ontem foi o melhor em campo. Tudo bem, o Vina fez um gol e com o Vina, o time do Atlético ganha uma coisa que há muito tempo não tinha, chama-se chute de fora da área. Antes mesmo do gol, o Vina tinha chutado e o Fábio tinha resvalado na bola, dando aquele tapa de gato para escanteio. Ele já tinha chutado de fora, e esses chutes são importantes para quebrar linhas, já que às vezes você não consegue entrar na defesa, você tem os chutes de fora da área. Quem tá na tela da live, na tela da net, é exatamente esse lance que eu estou falando. Você tá no radinho, lembra-se que foi no primeiro tempo um chute a longa distância, e assim foi o gol do Atlético. Pelo lado do Cruzeiro, destaque também redundante é o Fábio, e não podia ser outro, um time que perdeu, um time que sofreu, o goleiro aparecer. Só que o futebol do Fred inexiste, o futebol do Thiago Neves inexistiu. Aliás, o futebol do Cruzeiro tem inexistido. Nós vamos pegar números, comentar em cima desses números do Mano Menezes. Péssimos os números do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e também na campanha, porque já são 7 jogos sem marcar gols, 10 jogos sem vencer. É muito. Ontem, não sei se foi o Lima, acho que foi o Lima que perguntou ao próprio Mano Menezes, com esses números, qualquer outro jeito. Foi o Lima? Foi. Aliás, um baita de um repórter. Um baita de um repórter. Um grande repórter. Da Rádio Minas. Exatamente. Um dos meus professores. O Lima da Rádio Minas perguntou com esses, para o próprio Mano, se fosse qualquer outro treinador com esses números, já teria caído. Foi até a resposta que repercutiu nacionalmente. O Mano falando que colocou o cargo à disposição, mas que a diretoria entende que o trabalho tem que ser mantido. Enfim, o Cruzeiro jogou muito pouco, é pobre o futebol apresentado. Já o Atlético, o último detalhe para passar para Everton Guimarães, a parte física do Atlético também tem que ser enaltecida. Também, time que corre certo, cansa menos. O time está muito bem fisicamente. Talvez esse rodízio, poupar jogadores, mesclar, tem feito muito bem ao time. O time corre muito. O Rodrigo Santana, obviamente que nós vamos falar muito do Cruzeiro também e fazer uma projeção para o jogo de quarta, já que tem um bom Internacional pela frente, que aliás perdeu com o time reserva nesse final de semana. Mas o Rodrigo Santana tem umas coisas que devem ser destacadas. Se o Rodrigo Santana também, assim como se fosse outro treinador no lugar do Mano, com os mesmos números, já teria sido demitido e teria mesmo. O Mano conseguiu a proeza de ter a pior sequência da história. O Rodrigo Santana, se fosse um outro treinador com grife, ele teria muito espaço para que ficasse enaltecendo o trabalho. O Rodrigo Santana, ele organizou o time. O time é competitivo. Não tem dos melhores elencos do futebol brasileiro, tem um treinador emergente, mas é dos times mais competitivos do futebol brasileiro, principalmente quando joga como jogou ontem. Quando o time precisa sair para cima do adversário, tem uma certa dificuldade, mas quando joga como jogou ontem, que é uma característica, aliás, que o Rodrigo Santana sabe fazer, ele sempre joga bem. Então acho que tem que ser enaltecido não só o fato de hoje o Atlético ser um time competitivo, mas o Rodrigo Santana persistiu com algumas peças e ele achou o jogo dessas peças, né? Eu acho que dificilmente o Vinícius sai do time agora, acho que dificilmente, tenho certeza que hoje o Jair é a principal peça desse meio campo do time, então ele achou essas duas peças e ele recuperou outras. A defesa tá mais consistente, ele recuperou o Patrick, recuperou o Elias, recuperou o Fábio Santos, ou seja, essa linha defensiva tá mais consistente, é questão de tempo, e aí a gente tá vendo o quanto é importante dar tempo ao treinador. Ele teve e ele está recuperando. Vai ser campeão? Não sei,
Daqui a pouco, se tomar 2, 3 cocos aí, vão pedir a cabeça dele? Vão, porque é assim que funciona. Mas acho que é importante a gente enaltecer que o trabalho dele tem sido muito interessante, principalmente diante do que a gente assistia há um tempo atrás, quando ele não era o treinador. Hoje o Atlético é um time, no mínimo, organizado. 8h19, bom dia, Eduardo Panzi. Bom dia, Everton. CJ, Ale, um abraço ouvinte ligado na Rádio 98. Ontem o Cruzeiro teve a posse como nunca, quase 60%, e criou como sempre, né? Nada. Um chute da intermediária do Henrique por uma grande defesa do Cleiton, que mais uma vez muito seguro no gol do Atlético. Mais uma vez foi bem o goleiro do Atlético, não por defesas, né? Mas pela tranquilidade que passa o sistema defensivo, um goleiro jovem, que a gente já falou, substituindo um ídolo do clube. Tô com os números aqui do jogo, Everton, e eu sempre gosto de deixar claro pro ouvinte que números, eles não traduzem 100% do que foi o jogo, mas em vários momentos, em várias vezes, em inúmeros jogos, eles ilustram bem como foi a partida. Eu falei aqui que o Cruzeiro teve quase 60% de posse de bola, bateu em quase 58%. E aí você pega esse número destrinchado, desses 57% de posse de bola, o Cruzeiro ficou 25% no ataque. Dos 43% de posse de bola do Atlético, o Atlético ficou 32% no ataque. Ou seja, quando o Atlético teve a posse, ele teve a posse mais no ataque do que no Cruzeiro. A posse de bola do Cruzeiro, ela se concentrou muito no meio de campo. Por quê? Porque o Cruzeiro ficou trocando passe no meio de campo, ficou rondando a área do Atlético e não finalizou. É um time que chuta pouco de fora, é um time que tem muita dificuldade para penetrar na área do adversário. E mais uma vez teve essa dificuldade ontem. E ontem, num jeito diferente de jogar, por quê? Exatamente pelo que eu acabei de falar. O Cruzeiro teve o controle da posse no jogo. Algo que ele não está acostumado. Talvez por isso não soube muito o que fazer com ela lá na frente. Toca a bola, passa pelos volantes. Aliás, os volantes jogando no campo do Atlético quase que o jogo inteiro. Isso eu vejo até como uma evolução. O Mano pode trabalhar melhor isso. O Cruzeiro adiantar mais suas linhas, jogar um pouco mais no campo adversário. E isso torna o jogo até mais tranquilo. Mas você tem que saber que o adversário vai te atacar também. Foi o que o Atlético fez. E o fato do Henrique do Cabral e o Cabral estarem no campo de ataque do Atlético me chamou atenção. Com 36, 37 minutos do primeiro tempo, eu chamei a atenção do meu narrador, do Matheus Oliveira. Eu estava comentando para uma rádio do interior de Itapecerica e falei com ele: olha, o Atlético tá tendo uma dificuldade no meio de campo, que os dois volantes do Cruzeiro estão no campo do Atlético e o Vinícius tá muito perdido pelo lado direito. Sempre que o Atlético tem a bola, ele afunila pro centro. Ele não tá confortável jogando pela direita. 3 minutos depois, o Rodrigo Santana chamou o Vinícius na beira do gramado e pediu para ele trocar de posição com o Casares. E no primeiro ataque do Atlético, o primeiro contra-ataque do Atlético, o Vinícius já no meio, ele carrega a bola e faz o gol. E dali pra frente, o Casares passou a jogar aberto pelo lado direito, algo que eu não tinha visto do Casares ainda, e o Vinícius centralizado. Por quê? Porque o Vinícius marca melhor, ele persegue melhor os dois volantes adversários, ele tira o conforto do Cabral e do Henrique, e ele se sente mais confortável no ataque, porque quando ele estava jogando pelo lado, sempre que o Atlético atacava, ele afunilava pro meio. E aí o Patrick não tinha com quem tabelar no lado direito. E o Elias tinha que sair do meio para jogar com o Patrick na direita. Quando o Rodrigo traz o Vinícius pro meio de volta e o Casares na direita, ele arruma o Atlético do meio para frente. O Elias não precisou deixar a posição dele mais. O Vinícius, que estava afunilando pro meio, ele estava agora na sua zona de conforto no meio, e o Casares fez bem a função do lado direito. Ele auxiliou bem o Patrick, não deixou mais o Patrick sozinho e recompôs bem o Casares. Então o Rodrigo Santana acabou acertando o meio de campo do Atlético, principalmente do meio para frente. Pelo lado do Cruzeiro, o Mano tentou com alterações, mas nenhuma delas surtiu efeito, porque o Cruzeiro não finaliza, o Cruzeiro não cria. O Cruzeiro é um time que tem muita dificuldade de criar. Mano Menezes foi pra coletiva, destacou o jogo diferente, com mais posse, mas e a criação, mano? O que adianta ter posse? A posse, ela é importante desde que você transforme. Por vários jogos, o adversário dele teve mais posse que ele. Tem um exemplo que eu adoro dar. Alemanha 7, Brasil 1. Acabou o jogo, o Brasil teve 54% de posse de bola. Não precisa dar muito mais exemplo. O fato de ter a posse não quer dizer que seu time tenha jogado melhor. E o Atlético foi melhor no Clássico.
O Atlético criou as melhores oportunidades, criou as chances mais claras de gol e venceu por 2-0. E engraçado, né? Os 2 gols já depois dos 45 minutos. Um do primeiro tempo, o outro do segundo tempo. O Atlético foi letal ali em momentos cruciais da partida. Consigo ver evolução no Cruzeiro, mesmo com a derrota, por esse fato de ter tentado controlar o jogo, de ter adiantado as linhas, de ter visto os 2 volantes mais próximos dos 2 meias, os 2 meias mais próximo do Fred e o Fred mais próximo da área. Isso pra mim é uma evolução, ainda que pequena e que não tenha sido transformada em resultado. E no Atlético, o que chama a atenção é que o Atlético não é um time de controle de jogo. Ele passa essa falsa impressão. O Atlético é um time que joga muito bem, também dando a bola ao adversário. O Atlético, em vários jogos, ele não tem a maior posse de bola. Em vários jogos, o Atlético tem no adversário a posse de bola e o Atlético finalizando mais, o Atlético criando as melhores oportunidades. Eu já começo a enxergar essa característica do Rodrigo Santana. Mas vitória merecida e foi um bom jogo ontem no Independência para um péssimo público. Péssimo. Acho que a diretoria do Atlético errou na mão, ingresso caro para a torcida do Atlético, para a torcida do Cruzeiro. E nós tivemos um público muito ruim, muito abaixo do que foi o clássico. E o WhatsApp, claro, 98993169898. Daniel Calisto, ele começa assim a ler. Pessoal, o Egídio não acertou nada ontem. É verdade, já não acerta a tempo. Aliás, o Giovânio, o Egídio não conseguiu anotar nenhum número da placa do Giovânio. Passou levinho, gostosinho, aí todas. Ele colocou ainda a mensagem do Daniel Calisto. Fred errando tudo. E não é de hoje, viu, o Danilo Calisto. Thiago Neves apático demais. Também não é de hoje. Não é de hoje. Henrique só cerca e cercou mesmo. Ontem no gol, a imagem é clara. Como é que um volante não dá um rapa e não chega junto no Vinícius? Ele não conseguiu nem achar o Vinícius e a zaga foi recuando. Dedé e Léo foram recuando. De repente, quando recuaram, tanto que a bola estava lá dentro do gol. E ele ainda coloca Ariel lento. Cansei desses caras no Cruzeiro, tchau, mano. É a mensagem do Daniel Calisto ali. O Igor Otero fala aqui, vocês acham que o time do Cruzeiro consagrou a zaga do Galo ontem? Igor Rabelo e Hever ganharam todas pelo alto e por baixo também, verdade. O Igor Rabelo tá jogando demais. Mas não é só de ontem, né, Ale? Você destacou aí 4 jogos já. Exatamente. A frase sua no seu comentário, Ale, seria aquela minha de 3 meses atrás? 3? 4. Deixa o Rodrigo trabalhar. Exatamente. É bom lembrar isso, que o CJ foi o que mais bancou o Rodrigo Santana aqui, né? Deixa o Rodrigo trabalhar. Mesmo antes de ser efetivado, quando o Levi saiu, então há de se reconhecer. O Jarba Santana, ele fala que entregar o cargo é diferente de ter deixado à disposição da diretoria, mas chegou nesse nível é porque o mesmo não tem mais o comando do grupo nas mãos. Então quem virá? Já o Ricardo Galvão, ele fala que o Santana, Rodrigo Santana, vulgo Caetano Veloso, está de parabéns porque não foi pra cima como touro de rodeio e a cada jogo melhorando as linhas e inversões de posição. E o melhor que não dependemos de um homem salseiro. O time está correndo certo, CJ. Exato. Geleia de Fonseca fala, bom dia, o Fred tem que ser juiz, ele apita o jogo todo. Aliás, Geleia é o que anda só fazendo o Fred em campo, você só vê ele perto do árbitro, porque com a bola... Meu Deus, quem diria, hein? Quem diria? O Edirley de Birité falou assim, o cara que veio de graça está sendo um dos melhores do Galo. Quem é o cara que veio de graça? Vina. Está sendo um dos melhores do Galo. O Vinícius estava disponível no mercado, né? Realmente. O Pedro Carvalho fala que ontem ficou provado mais uma vez que Jair bom é o do Galo, que o Jair é eficiente e confiável. O Henrique Aguiar fala aqui, acho que a diretoria do Cruzeiro está sem moral alguma para cobrar técnico e jogadores. Por isso estamos na zona do rebaixamento. O Tiago Drummond, do Jardim Laguna, um beijo para Contagem e Jardim Laguna, Avenida Fernão Dias, todo mundo aí do Jardim Laguna, viu? Ele falou assim, queria ver a opinião de vocês pelo seguinte, parte da torcida e parte da mídia eles estão crucificando o Mano, mas eu não vejo cobrança em cima de Fred, Thiago Neves, do time do Cruzeiro como um todo, devido ao ânimo desses jogadores. Técnico não chuta a bola e vejo muitas vezes o ataque do Cruzeiro que não chuta gol. A fase ruim do Cruzeiro também passa pelos jogadores estarem em uma péssima fase. A pergunta que fica, a culpa é só do Mano? Trocar o Mano vai ser a solução?
É a pergunta do Thiago Drummond. Daqui a pouco vamos responder a pergunta. Alguém vai trocar o Mano Menezes às vésperas de uma semifinal de Copa do Brasil? Não é o momento. Não, né? Por pior que esteja o Cruzeiro, jogando desse jeito, ele passou por Fluminense e Atlético, né? E nem no meio, né? Por exemplo, se não conquista o resultado na quarta-feira, você mandar o Mano Menezes embora no meio de mata-mata é meio absurdo. Isso não vai acontecer e também não vale a pena mandar embora agora, porque não tem outro treinador no mercado. Se o Cruzeiro tá pensando em trocar de treinador, ele já começa a procurar pro ano que vem, pra esse ano, acho uma bobagem. Você acha que o Abel Braga vai fazer mais do que o Mano fez até aqui? Eu tô falando até aqui no Cruzeiro, não é na temporada, não. Não. Eu não contrataria o Abel Braga pro meu time, se eu fosse presidente. Também não. Não gosto do trabalho dos dois, tá? Não tô dizendo que eles são péssimos, não vou usar a palavra ultrapassado, porque eu acho covardia. Também acho covardia. Eu só não gosto do trabalho dos dois, ponto. Eu esperaria a temporada chegar mais pro final para ir atrás de um treinador que esteja empregado, oferecer um bom contrato, porque dos que eu gosto, eles estão empregados aí. É difícil achar um treinador disponível no mercado. E para esse ano não vai acontecer, não adianta. E não adianta também ir pro restante da temporada sem treinador. O Sidney Lobo, que é um cara que trabalha com o Mano, vai assumir o lugar do Mano? Não, se o Mano sair, ele vai sair junto, muito provavelmente. Então, acho que não é o momento. Tem semifinal de Copa do Brasil, uma competição que, querendo ou não, é a especialidade do Mano Menezes. Querendo ou não, o Cruzeiro chegou na fase que tá agora, jogando o mesmo futebol ruim que tá jogando, mas conseguiu os resultados. Eu acho que esse momento tem que ter muito juízo, acima de tudo, por parte da diretoria do Cruzeiro.